Bom dia, amigos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui com fé no Filho de Deus para passar experiências, continuarmos estudando quem somos, para onde vamos, de onde viemos, os acontecimentos, talvez do passado, do presente e do futuro. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que vou falar de tudo isso, mas estou dizendo que nós estamos e precisamos estar estudando essas coisas. Porque as coisas mais fortes o homem não consegue chegar. Ele pode tentar fazer do jeito dele, mas quem dá o respaldo é Deus. Se segurança humana fosse 100% inviolável, imagina por que prédios que engenheiros formados na área vêm a ter que ser demolido ou então ele mesmo simplesmente esmorona, né? Então significa que os homens erram continuamente em quase tudo que faz. Vou usar um exagero. Digamos que em todas as coisas que os homens fizeram, de onde dá para você saber a história, eles têm acertado em torno de 10%. 10%. Não, mas aí alguém pode dizer, é um exagero. Essa vida toda acertar 10% e errar 90%? Sim. Mas sabe por quê? Porque aquilo que você não acerta em cheio, para não deixar nada a desejar, você já errou quando você não acertou a totalidade. Mas deu certo? Pode dar certo, mas faltando coisas que se complementassem para ficar corretamente certo, não ficaria porta de entrada para mais tarde dar errado, certo? Então só é certo, 100% certo, que o homem é incapaz disso, é algo que não tem como ser atingido, certo? Ou seja, algo que um faz ficaria assim, com uma proteção sem condições de ser danificado. E essa condição não existe. Até um DNA, eles entenderam que não pode colocar 100% de aprovação para sim ou para não. Eles têm que pôr nem que seja 99%. E talvez, quem sabe, precisando, põe vírgula, não sei o quê. Desculpa. Então, por isso, é que não podemos ter um mundo aqui na Terra com perfeição. E como eu digo sempre, não sendo perfeito, não está nos planos que Deus tem traçado nesse mundo espiritual. Então não vai ser salvo ninguém, ou vamos supor que alguém faça essa pergunta. Ao contrário, não vai perder nenhum. Mas eu não estou entendendo mais nada. Vamos supor que surja esse pensamento. É porque Deus, com a sua sabedoria, fez planos
que chega lá. Entendeu? Com as quebradas de cara, como se diz por aí, com o cair e levantar, como disse o apóstolo São Paulo. Se cair, não fique prostrado, levante. E assim continua. E ninguém está a escape. Quando eu digo ninguém, é ninguém, viu? Eu não sou um infalível, mas eu estou falando do meu entendimento. Os outros podem entender diferente, respeito. Mas no meu entendimento não existe um que pisou aqui essa terra, e entre esses que ainda estão andando sobre ela, que está a escape de uma reforma para que chegue ao ponto que Deus quer que ficamos. Ele vai ser transportado daqui para um outro lugar. Vou falar nisso sempre, porque é disso que precisamos. Não precisamos ficar arrumando rodeios, porque perderia o tempo quem estivesse falando e mais ainda quem te parasse para ouvir. Porque tem coisas que até é certo absurdo. Tanto dentro da ciência, como dentro das religiões, tudo existe. Essas coisas que não se conferem. Cada pensamento é cada pensamento. Se parecer que é igual, ele está dizendo tudo, parece. Parece ser igual. Mas vem um porém. Não é igual. Certo? Até porque a dívida de um não é a mesma do outro. Esse fogo criativo aí do inferno que o povo, por conta própria, quer mandar o povo para lá, não daria certo. Sabe por quê? Porque você acha que a justa justiça de Deus, né, as suas leis, pegaria um, como eles estão falando, que porque fumava, porque bebia, Deus pegava ele e jogava junto, no mesmo fogo, quem viveu aqui na terra trabalhando de pistoleiro de aluguel, junto com quem matou o próprio filho ou a própria mãe, juntos, no mesmo lugar, com a mesma sentença, que eles dizem que nunca mais vai sair de lá. Esse Deus seria justo? Pense. Ele é justo. E por isso ele não vai fazer isso. E então, o que aconteceu? Quem pregou tal absurdo, ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Quando ele diz que vai ser lançado ali, passou no teste ou não, põe numa saca, digamos assim, e despeja lá dentro, para sempre. Acha mesmo que essa pregação é certa? Pois se você acha que essa pregação é certa, você está fazendo parte de erro dos outros. Porque a pessoa que pregou tal absurdo, ele disse que as leis de Deus erradas. E a Bíblia diz, não peita o Senhor teu Deus. Não queira peitar. Certo? Porque a terça parte dos anjos quis fazer esse trabalho peitando a Deus, veja no que aconteceu. Foi lançado de alto a baixo. Na hora. Imagina um simples mortal aqui, enquanto na carne, certo? Peitar a Deus.
esse elemento não é sábio, ele é idiota. Por isso que fala, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Porque temendo a Deus não caia numa besteira dessa, de querer fazer julgamentos aqui. Porque tem muitos desses que estão aí errando, não incentivando a erros não, viu? Estou mostrando aqui as coisas como elas são. Tem pessoas que julgamos que está cometendo os maiores males que existem, que às vezes nós julgamos que somos santinho da mamãe, estamos mais errados que ele. Sabe por quê? Aqui, ó, os evangélicos deviam olhar bem isso. Deus não tem conta com o tempo da ignorância. Ou seja, vou passar para minhas palavras. Tá mais fácil, às vezes, certos tipos de traficantes, Deus ter mais paciência com ele até que ele seja revelado, do que com esse que está pregando, dizendo professores e blasfemando contra Deus, quando diz que as leis de Deus são parciais. Porque ele dizendo assim, ele vai pôr lá um que é porque fumava, outro é porque bebia, outro é porque fez um certo erro no ano passado, junto com monstros considerados aqui, que vai pagar, vai deixar de ser monstro. Vai. Ah, lá vai. Prantos e ranger de dentes. Mas aí vem Jesus e diz, ele vai sair de lá. Quando ele terminar de pagar o último centavo, ele sai. Aí os pregadores dizem, sai não, sai não, sai não. Ele vai ficar eternamente lá. O que ele fez com Jesus? Chamou de mentiroso, falso pregador, certo? Desrespeitou o Filho de Deus, sem usar muitas palavras, né? Só porque Jesus diz, sai sim de lá, sem dívidas. E sem dívidas acaba de blasfemar mais ainda. Porque se ele sai de lá depois de pagar o último centavo, o que você acha que Deus vai fazer com esse que não deve mais nada? Ele vai destruir ele a si mesmo, vai empurrar ele no fogo? Que Deus seria esse? Para eles, claro, né? Que ele jamais vai fazer isso. Quando tendo pago, pagou para Deus, pagou. É justo. Deus não cobra algo de quem não está devendo. Viu que pregação furada? Não estou apontando igrejas não, viu? Estou apontando a Bíblia e fatos errados. Pronúncias, pregações, ensinamentos errados. Eu bato contra isso. Mas se alguém perguntar desses filósofos aí, me perguntarem, e você sabe tudo? Você é certinho? Que situação que você está? A minha resposta não vai ser igual a de muitos. Virei santo. Deus já está lá me esperando com a banda de música. Não. Eu estou num campo de batalha, numa guerra contra mim mesmo e contra as potestades do ar, os espíritos do mal, que faz qualquer coisa para atrapalharem que eu seja revelado. Eu estou numa briga constante. E o meu maior inimigo é eu mesmo. É contra mim mesmo que eu estou brigando. Dos outros eu só falo que tá... Por favor, pare de fazer coisa absurda. Só isso. Eu não dou conta de mudar ele. Eu não consegui mudar nem eu até hoje.
que desde criancinha eu já nasci por revelação. Conversei, comecei a falar antes do tempo normal, entendendo todas as coisas desde o meu nascimento. Ninguém acredita, eu sei, não tem importância. Eu não tenho condições de fazer que alguém creia. E tudo que eu fazia durante todo o meu tempo era perguntar à minha mãe: mãe, como eu faço para ser amigo de Deus? Ela me ensinava lá do jeito dela. Mas agradeço muito a minha mãe, porque eu não creio na morte, nem na minha, nem dos outros, e sei que a minha mãe está me ouvindo. Valeu muito, mãe, o que a senhora me ensinou. Valeu muito. Muito obrigado. A senhora passou o jeito que sabia, mas já me ajudou bastante. E eu vivo numa guerra entre as minhas vontades, examinando o que eu falo, o que eu penso, porque pecamos por pensamentos, palavras e obras. O pensamento com um pouco de facilidade, que ele sendo concretizado, ele gera os frutos, né? Então pensa, mas não fazendo, quer dizer que esse você já tirou de letra. Agora as obras, é mais terrível. As palavras também. Todas as palavras ociosas que os homens proferirem sobre a terra hão de dar conta delas no dia do juízo. Certo? E quero voltar, como não dou conta, assim, na mesma live, falar de tudo que eu disse no começo, para não ficar aparecendo alguma rede social. Não estou contra, que siga em frente, só estou mostrando com clareza. Que anuncia o título, faz o seu slogan, e depois do que ele disse que ia falar bomba, não é a mesma coisa. Outra hora ele anuncia uma bomba no sentido hoje, amanhã ele mesmo anuncia outra coisa totalmente diferente. Acompanhe as redes sociais e vê isso. E a maior preocupação deles, antes que a gente ouve e vê os acontecimentos que vai passar, a primeira coisa que ele já fala, já vai deixando like e inscrevendo-se no canal e compartilhando. Compartilhar o que se você ainda não viu? Ele está começando. Põe um like como sinal de aprovação. Você não pode aprovar uma coisa que você não viu. Você tem que analisar, você tem que ver se você aceita isso primeiro. Para depois você pôr essa marca digital sua. Certo? Imagina, compartilhem-se e assista até o fim. Ué, para que assistir até o fim? Se eu já fiz o que ele queria, pus o like, compartilhei sem saber de patavinas, e aí temos que aguardar. Meus irmãos, meus amigos de rede, de canais, faça isso não. Faça isso não. Porque a maioria do povo não parou para pensar essas profundidades. Isso é uma sedução a aprovar algo que não vimos ainda. Certo? É por isso que às vezes eu falo, se cortarem o meu canal, vou ficar triste, é claro. Mas bem-aventurado aquele quem o Senhor não imputa
que haja nele um engano. Certo? Eu não alcancei essa atitude toda ainda, mas eu ando em busca. E o que busca, acha, e o que procura, vai encontrar. E então, eu quero dizer para vocês que nos inícios, quando eu comecei nesse canal, eu comecei a passar sobre os extraterrestres. Você viu o que aconteceu lá em São Paulo essa semana? Foi filmado. O OVNIs, né? Foi filmado. E algo está acontecendo sobrenatural sobre a Terra. Aqueles extraterrestres que eu disse, não é porque eu disse, é porque existem, de outros planetas, galáxias, anjos que já são desenvolvidos, seres espirituais. Alguns até passaram por aqui, pelas escolas, que eu falo delas sempre, estão descendo sobre a Terra. Confundiram-se os homens, as suas mentes, e já está chamando de certo o errado e o errado de certo, e já não sabe mais nada. E os espíritos maus, que está nesse campo de batalha, que já está numa guerra, agora das potestades, eles aproveitam essa falha e colocam ainda mais corrupção na cabeça das pessoas. Eles estão vendo que uma desgraça está tomando conta do país, mas eles mesmo assim se cedem e entram. Porque não estão importando com criança, com doentes, com velhinhos, deficientes. Eles não têm mais olhos para verem isso. E nem ouvido para escutarem as lamentações. A fome para eles, sendo no outro lá, para eles é só tipo uma história. Ela não existe. Alguém que morre cá embaixo, debaixo da ponte, nem é comentado. Se chegar, é para dar ibope em algum lugar e talvez com uma dura crueldade diz estava bêbado, talvez. Morreu. Agora, se morre um artista das quantas aí, que não tem privilégio nenhum para estar oferecendo a ninguém, alguns até tentam ajudar alguém, instituição, já de peso da consciência, não por amor que tem a Deus e ao seu próprio espírito. Certo? Esse sim passa meses nas mídias sociais, enchendo o saco, certo? Ah, mas você é contra, então, os artistas. Eu não sabia que quando morria assim, você ficava nervoso, assim, contra o cara. Não. Eu não estou contra eles que viveram a vida de deuses. Eu estou a favor daquele que morre de fome debaixo da ponte com toda a família, sem assistência, sem nome, sem direitos, sem ser lembrado, sem poder usar o seu país. Não é que eu estou contra. Que se dane ele e depois acerte com Deus. É que eu estou a favor. E às vezes o coração dói. Em saber que com tanta riqueza, com tanto bem que Deus colocou nesse mundo, não sobrar um pouquinho assim para um deficiente que está em cima de uma cadeira de roda, às vezes paraplégico, ou às vezes tetraplégicos, enquanto estão brigando lá em cima por poderes e dinheiro, e riquezas e glórias,
Alguns dizem que eles esqueceram quem está cá embaixo. Não, não é verdade. Eles não querem nem lembrar para não atrapalhar a sua glória. Mas os anjos desceram. Preste atenção, e se você puder manter gravada essas minhas palavras, os anjos de Deus, os extraterrestres, estão descendo. Já está passando nas ruas da sua casa, onde você mora. Só que eles têm poderes de transfigurarem e você não conhece, certo? Mas tudo está sendo computado por eles, não só o Brasil, mas toda a Terra, porque o acerto de conta chegou, viu? Eu não estou profetizando nada não, que aliás eu odeio esses profetazinhos de esquina, esses frajutas mentirosos, que faz 1000 profecias e você não vê cumprir uma. Não estou contra ele, estou contra as asneiras que ele está passando para os outros, viu? Eu já tenho que ir falando a verdade, mas tentando, porque a verdade dói e a verdade tem neguinho querendo acabar com ela, né? Tem muito mais mentiroso do que verdadeiro. Então você já tem que saber como que você pisa, porque senão você vai ser tocado, viu? Mas, prezado ouvinte, eu digo isso tudo por amor. Parece até que estou desesperado e revoltado, não é? Não, não estou. Eu estou preocupado, que é diferente de revolta, viu? Estou preocupado, querendo que as pessoas acordem de maneira geral e todos se aproximem a Deus, porque o tempo já não existe muito tempo para isso, viu? Pode que esse mundo ainda dura 10 milhões de anos, porque não sou eu que administro, mas o nosso tempo tem prazo de validade. E quando sairmos desse corpo, aí o pau pega. Aí a coisa pega. Não vai acreditar em alguém que fala que você só vive esse corpo e depois bababam já foi. Não vai nisso não. E vai ficar dormindo, outros falam até não sei quando. Não vai nisso não. Porque não morre não, hein? Só sai do corpo, o corpo se lasca. Pudesse. Mas você está dentro dele. Acreditem, pelo amor de Deus, essas verdades. Amamos vocês. Quero dizer a vocês que as nossas orações estão sempre ao favor de vocês, ouvintes. E que possa alcançar mais pessoas. Porque não é só eu que estou falando nesse ritmo, essa maneira diferente de pregar o Evangelho. Tem vários já entrando um pouco diferente, mas entrando na mesma trilha. Senhor, meu Deus, eu peço, Senhor, agradeço primeiramente pela noite, pela vida, pela esperança e pela fé, o conhecimento, as revelações, agradecendo aos anjos do Senhor, os anjos da guarda, os espíritos trabalhadores que trabalham para o Senhor, para ajudar nesse resgate. Nós o agradecemos ao Senhor por tudo, até pelo próprio ar que respiramos, Senhor, por tudo que temos que nada é nosso, é tudo do Senhor. Apenas somos administradores. Agradecemos o Senhor acima de todas as coisas. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.